diz assim: Melita, a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Bem, aqui Paulo está ensinando a Timóteo, passando, escrevendo essa carta, que Timóteo foi o pastor de igreja, foi um pastor de ovelha, foi obreiro, foi discípulo de Paulo. E a igreja, irmãos, onde o Senhor quer nos levar, que o Senhor colocou dentro do meu coração, a igreja foi chamada para um algo. A igreja foi levantada para um algo. Ela não foi simplesmente para nós ficarmos sentados. A igreja de Cristo foi levantada para um algo. E aonde fala milita, quer dizer, dentro do original, que a igreja vai passar, ou ela vai estar em constante combate. Ela vai estar em constante lutas para alcançar um objetivo. Ali foi colocado para Timóteo, para ele exortar a igreja, que eles estavam militando em um algo, estavam combatendo em um algo. Hoje, a igreja foi chamada e comprada para isso, para nós se reunirmos neste lugar, recebermos do Senhor para um algo. Não foi somente para sermos ouvintes, não foi somente também para passarmos um período aqui. Isso aqui faz parte, mas fomos chamados para um algo. O tema dessa mensagem é o bom combate, porque para termos e sairmos para uma guerra, ou saímos para uma peleja, porque essa peleja pode ser lá fora, mas pode ser dentro do teu lar, pode ser dentro do teu trabalho. Você está em constante lutas, você está em constante guerra. O culto aqui está uma maravilha, que louvor lindo, o que foi cantado, que maravilha, mas se nós olharmos nos olhos espirituais, há uma batalha. E essa batalha que talvez foi tão difícil de você chegar, essa batalha que você passou essa semana, semana que vem você pode estar passando de outra forma, mas nós continuamos em constante batalha. Então, meus queridos, dentro da palavra de Deus nós vamos navegar um pouquinho, até nós chegarmos nesse versículo. Mas algo eu tenho para falar para os irmãos. Nós, assembleanos, a liturgia da Assembleia de Deus é uma bênção, maravilhoso. Quem nasce na Assembleia dificilmente consegue chegar em uma outra denominação, porque a liturgia nos inspira palavras, grandes congressos. Mas tem algo acontecendo, talvez não só na Assembleia de Deus, mas de uma forma geral, que vai dar dentro do tema, meus queridos, nós não vamos fugir disso, e não é uma crítica à igreja, é uma situação que talvez todas as igrejas tenham passado. Nós estamos hoje com uma agenda talvez super espremida. Nós estamos hoje passando por, querendo grandes congressos, grandes coisas. E assim por diante. Nós temos dentro das nossas igrejas separações de departamentos, irmãs, varões, jovens, adolescentes, algumas igrejas juniores, crianças, músicos, banda, orquestra, escola dominical, secretaria de missões. Olha quantas coisas nós temos. E muitas das vezes, meus amados, nós se envolvemos num desses departamentos, ou não, e nós colocamos esse departamento como uma prioridade para nós. Eu trabalho nas irmãs, então eu tenho compromisso de vir nos cultos das irmãs. Eu estou no departamento de jovens, eu tenho o compromisso de estar no culto de jovens. Eu trabalho nos varões, eu tenho o compromisso de estar no culto de varões. Mas será que é um departamento que combate ou uma igreja toda que está em guerra?
Porque é nós, igreja. Isso faz para nós uma melhor administração da igreja. Mas não é para nós trabalharmos separados. Não é uma exortação, é a palavra, irmãos. Não leve como exortação, não. Não leve para isso. Porque todos nós aqui temos uma importância para o Senhor. Todos nós fomos chamados pelo Senhor. Todos nós estamos em constante batalha, irmãos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se Deus chamou todos nós como uma igreja, nós todos estamos em uma batalha. Porque de repente a gente se prende talvez um departamento e esquece do outro. Vou colocar aqui um parâmetro disso. Por exemplo, hoje é culto, não tem participação. Eu fiz um chamado para os obreiros. Para os líderes, e assim por diante. Nem todos estão aqui. Mas se fosse o culto vou colocar um culto, fosse o culto dos adolescentes, me permita, tá, Adriano? Eu tenho certeza que a regência estava, os líderes estavam, e as coisas estavam acontecendo. Até os adolescentes estavam. Então, meus queridos, nós todos estamos em combate. Nós todos estamos em luta. Nós todos estamos em guerra. Jesus está na frente de todos nós. Mas nós não podemos fazer isso. Não é uma exortação, é a palavra. Sabe por quê, irmão? O culto de sexta-feira é o culto do pastor. Mas no culto de jovem o pastor também está. No culto das irmãs o pastor também está. No culto do jovem o pastor também está. No culto dos varões o pastor também está. Salvo, irmãos, alguma situação. Porque também a gente não é perfeito. Então, meus queridos, nós estamos em um bom combate. Mas nós não podemos ser individualistas. Nós temos que pensar bem de uma coisa, irmãos. Quem vai para o céu é a igreja toda. Quando Jesus chamar, Ele chamará a igreja toda. Quando nós vamos enfrentar um problema, nós enfrentaremos juntos. Quando nós recebemos almas, não é as irmãs que recebem, é a igreja de uma forma geral que recebe as almas para o Senhor. Quando nós pastoreamos de uma forma geral, mas todos fazem parte de um rebanho, que é de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluias. Então isso não vai acabar, irmãos. Isso não vai acabar. Enquanto a igreja existir, o combate vai existir. Enquanto a igreja estiver na terra, nós teremos dificuldades, lutas, não nós. Nós temos que pensar uma coisa, que muito se acontece dentro das igrejas. Nós ficamos preocupados em ser um melhor que o outro, e pelo contrário, nós temos que ficar juntos para guerrear, para combater, para buscar a Jesus. Aleluias. Paulo estava ensinando ele: milita, Timóteo. Combate, Timóteo. O quê? O que a igreja tem que combater, irmãos? O pecado. Pregar a palavra. A irmã Cíntia deu uma linda saudação quarta-feira. Resplandeça Jesus na nossa vida. E nós não precisamos falar por irmão, ó, Jesus está aqui, ó, me resplandecendo. Não, nós temos que militar, combater o mal, pregar a verdade, amar o próximo e assim por diante, irmãos. Essa é a função da igreja. Só que me perdoe, irmãos, nós estamos trocando. Porque o melhor para nós é aprender a palavra. O melhor é ter entendimento da palavra. Não importa quem está expressando a palavra não volta vazia. Ela não volta vazia. Pode ser o gago. Desculpa sim, irmãos, mas vou fazer uma coisa. Não importa, porque quando vai chegar nos teus ouvidos, chega perfeito.
Porque Jesus não faz nada imperfeito, irmão. Por exemplo, quem não sabe louvar, que é o meu caso. Não sei louvar, irmão. Se eu pegar o microfone, vocês vão chorar de dó. Porque vai cantar mal assim, né? Como pode, né? Mas você acha que para Jesus chega feio, irmão? Se é de coração, chega para Jesus bonito. Porque Deus não está olhando o timbre da tua voz. Se você canta, uma vez a irmã, nós brincamos lá numa coisa, eu vou cantar a oitava assim, falou, irmã, você canta a oitava assim, eu canto a oitava abaixo, porque eu não sei nem o que é isso. Os músicos também podem até falar. O importante, irmãos, é isso. Só que nós estamos em um combate. E tem algumas coisas dentro da palavra de Deus. Essa é a introdução. Abra comigo, ou se o Juninho ou quem estiver lá em cima puder, Abacuque 3:2. Nós vamos falar um pouquinho de 5 passagens aqui e encerramos esse ensino, irmãos. Em Abacuque 3:2, se der, Juninho, não sei se dá, mas senão os irmãos vão abrindo aí. Foi pregado há umas quarta-feira aqui que também me chama muita atenção, irmãos. Está ali, ó. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Meus amados, como você vai combater algo? Como você vai entrar para a guerra já derrotado? Como você vai enfrentar se você já se acha derrotado? Ali Abacuque via a situação do povo de Israel. Era uma oração que ele pedia a Deus. O que ele pedia a Deus? Senhor, a tua palavra. Porque primeiro vem na palavra, irmãos. Ele não falou outras coisas, não. Ele falou, ouvi, Senhor, a tua palavra. Meus queridos, olha a importância que tem a palavra do Senhor para as nossas vidas. E aí depois, aviva. O que é o aviva, irmão? Desperta. Senta a presença de Deus, que talvez você não sente mais. Glorifica esse Deus, reconheça Ele como Senhor da sua vida, e passa mais uma noite na casa do Senhor com alegria. Era isso que Abacuque estava pedindo ao Senhor. Porque como o povo estava? Morto. Mas ele respira, mas morto. Será que não era o vale de osso seco? Estava seco. Por quê, amados? Porque o tempo, muitas das vezes, proporciona isso na nossa vida. Eu não aguento mais a luta, mas nós estamos em combate, irmãos. Não é o primeiro soldado está ali, mesmo sendo você o último, você tem que estar com o mesmo vigor para batalhar. Mas nós não pode dar, assim não vai dar certo. Nós já perdemos, Gilmar. Não aguento mais isso. Vou parar. Deixa eles ir, eu vou parar. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer nós avivados. Nós quer nós sentindo a presença do Senhor. Não quer nós falando em língua estranha, porque nós somos pentecostal. Não só no culto do departamento, não só no culto da família, só na Santa Ceia. Deus quer ver como nós vimos domingo, a igreja florida, mas todo culto. Porque se nós estamos avivados, nós temos sede da palavra. Nós temos sede de Deus, irmãos. Mas isso acontece comigo também. Porque talvez eu falo, mas falar, é super pastor, não. Eu falei domingo aqui, irmãos. Quem veio na escola dominical também tinha poucos irmãos. Está frio, eu sei que está frio. Tem alguns trabalhando, eu sei que tem trabalhando. Mas eu falei. Aqui uma luta tão grande que eu passei, que eu falei, eu vou parar, irmãos. Eu não quero mais saber de nada. Aí Deus vai lá, viva, desperta. Aleluia. Foi o que aconteceu com Abacuque ali, irmãos. E sempre tem remanescente. Porque se nós oramos, é como você vai acender uma churrasqueira, você vai fazer uma fogueira. Você acende um, o fogo já cola no outro. Fogo já cola no outro. Fogo já cola no outro. Eu falei aqui domingo para alguém, acho que foi para alguns jovens aqui, não lembro para todos,
Os grandes avivamentos da igreja, ele não começou com a multidão, começou com um. As igrejas, irmãos, elas podem passar o que passar. Eu não posso, você não pode, de Cristiano, minha esposa não pode. Porque nós não precisamos se preocupar lá. Nós temos que se preocupar aqui. Nós estamos em combate, mas nós não guerreamos sozinhos, mas Jesus está na nossa frente, irmão. Eu não aguento a luta, mas Jesus está com você. Eu não sinto a presença do Senhor, mas Jesus está com você, você vai sentir. Aviva! Abre o teu coração. Olha ali o que está escrito, não é eu, é palavras. Porque muitas vezes estamos no meio. O pregador falou bastante aqui. Eu não vou pregar no que ele pregou, não. Mas naquele dia Deus também me falou sobre isso. Porque será que nós estamos sempre no meio? Porque quando chega no meio, é quando já não valorizamos mais. É quando já não se importamos mais. É quando de repente eu troco um algo por aqui. Tem coisas que eu posso fazer em outras datas, talvez eu faço. Talvez eu deixe de fazer uma coisa, isso é normal, irmão. Vida social nós precisamos ter. Por isso que eu falei aqui no começo, de repente a nossa agenda está muito espremida, e aí a gente não tem um dia para isso. Nós não temos um dia talvez para algumas coisas. Mas aí eu conversando com a minha esposa, vou falar para os irmãos. Ela perguntou assim, nós comentamos, será que não é muito trabalho? Pode ser, são muitos. Mas se tivesse 2, será que nós não estaríamos na mesma situação? Ponto de interrogação para nós, irmãos, porque o importante é saber que nós estamos em um bom combate. Lucas capítulo 9, versículo 62. Olha quantas exortações de Deus para nós se mantermos mais firmes com Ele, irmãos. Isso é tremenda. Vou adiantar aí para os irmãos. 9,62 mais ou menos diz assim: quem lança a mão ao arado não olha para trás. Jesus falando isso. Mas por que será que Jesus falou isso? Porque ele deu o sinônimo do arado, porque o arado você tem que focar. Porque senão sai tudo torto. Quem lança a mão ao arado, isso é para a igreja. Isso é para todos. Quem escolheu Jesus, quem quer chegar ao céu, quem quer fazer a vontade de Deus, agarra, só olha o alvo. Não dá tempo, porque senão sai torto, senão perde o foco. A guerra é isso, irmão. Você acha que quem está na guerra vai ficar olhando para o lado? Foca. É só um olhar. Nós não devemos olhar para a direita nem para a esquerda, se é cabelo, se é mais bonito, se ele é quem, se ele fala, se ele não fala. Olha para quem está na frente. Só tem um na nossa frente, irmãos, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro para nós olharmos, irmão. Não tem mais ninguém, é só um. É só Ele que nós devemos olhar. Toda vez, irmãos, que um servo do Senhor olhar para a direção errada, ele perece. Todos nós, se um dia olhamos para um algo, dentro das coisas do Senhor, que não foi para Jesus, nós se demos mal. Por isso que ele coloca essa passagem. Tem mais uma. Marcos 16, 15. Aleluia. Vou ler aqui, mas que eu coloquei no meu esboço. Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Simples, né? Mas para pregar o evangelho tem que estar bem, né, irmãos? Tem que estar brigando, tem que estar combatendo. Como é que vai pregar? Mas ele não falou, pastor, disse-lhe Jesus: pastores pregarem o meu evangelho a toda criatura.
Não falou para a irmã Hélia, não está escrito lá, irmã Hélia, pregai o evangelho a toda criatura. Está dito ali, todos. A irmã Hélia faz parte, o senhor Cláudio faz parte, a Gi faz parte, todos nós fazemos parte. Mas para fazer isso, irmãos, nós temos que estar preparados. Para nós fazermos isso, nós temos que estar bem. Para fazermos isso, temos que saber que estamos em combate. Olha as ordenanças que Deus tem. Isso é para a igreja, irmãos. Isso é para a igreja. Isso é para todos nós. Pastor, mas eu não sei falar direito. Nós já cansamos de falar essas coisas. Quantas vezes talvez você já ouviu falar? Mas Deus vai te dar graça, irmão. Se você estiver focada, se você estiver olhando para Jesus, se você estiver principalmente avivados, querendo, aleluias, querendo, Deus vai te usar. Deus quer te usar. A igreja necessita. Porque a gente fala assim, ó, quantas almas estão aí fora. Tudo bem, nós sabemos que estamos... Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar treinados. Nós temos que estar dispostos. Nós temos que, sei lá, pregar o evangelho, tem que conhecer o evangelho. Mas nós não sentamos para aprender o evangelho, irmãos. Quando chega o dia de aprender o evangelho, nós não estamos querendo aprender o evangelho. Quando é o dia de nós sentarmos e ouvirmos aquilo que Deus quer falar, talvez nós não estamos preparados, se não queremos. Porque precisa. Dentro da tua casa, dentro da minha casa precisa. Do meu vizinho precisa. No bairro Jardim Paraíso. Quantas pessoas moram no Jardim Paraíso? Vamos fazer uma conta aqui, eu não conheço o bairro todo, mas será que umas 10 mil pessoas moram aqui? Quem mora aqui acha que 10 mil pessoas? Mais ou menos isso. Vamos fazer mais uma matemática aqui. Quantas igrejas deve ter no Jardim Paraíso evangélica? 20? 30? Se cada uma tiver 100, quanto dá? 3 mil, é isso? É isso? Se eu não errei da conta? Ou um pouco mais ou menos? Não vai dar tudo isso. Que seja, de 10 mil nós temos 3 mil crentes. Para vocês entenderem. Está dizendo lá. Se nós temos 10 no bairro, só tem 3 mil salva, falta 7 mil ainda, irmão. E quem que vai fazer isso? Eu e você. Mas como? Se eu quero parar? Mas como? Se eu não quero mais sentar para aprender? Mas como? Se para mim é importante mais o culto das irmãs do que os outros cultos? E assim por diante. Mas é para todos nós fazemos o ID de Jesus. Interessante, né, amados? Os anjos queriam fazer essa obra. Não foi dado para eles, foi dado para nós. Um dia alguém pregou para mim, eu cheguei. Um dia alguém pregou para outro, chegou. Um dia alguém pregou. Por quê? Porque ele se conscientizou que ele estava em um bom combate. Que ele estava em guerra. Porque a igreja é hoje, por quê? Porque primeiro que Deus está nela, ela é o general de guerra. Segundo, porque nós estamos em constante batalha. Terceiro, porque tem aqueles que querem buscar. Aleluia. É isso. Igreja é isso. Igreja não é ficar para dentro, igreja é ficar para fora. É ir lá fora. Mas precisa se revestir, nós vamos falar o quarto. Precisa se revestir daquele que ajuda, aquele que desperta, aquele que nos toca, aquele que nos fala, aquele que põe coisas no nosso caminho, pessoas no nosso caminho, para você ser usado pelo Senhor. Que aqui está, Lucas 24, 49. Glória a Jesus. Lucas 24, 49 diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder.
Jesus já tinha ido para o céu, amados. Já tinha sentado à destra do Pai. Os apóstolos, a igreja, em Atos, estava perdida. E agora? O que vamos fazer? O que vai acontecer com nós? Jesus deu aquela ordem: ficar em Jerusalém para ser revestido de poder. Para os dias de hoje, onde nós se revestimos de poder, irmãos? Nova Jerusalém pode simbolizar esta casa, para nós se enchermos de poder para militar lá fora. O Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele é o nosso protetor, Ele é o que nos fala. Quem quer mais dele nessa noite? Ele está aqui nessa noite, irmãos. Ele está aqui todos os dias. Ele está aqui todo momento. Qual é o seu desejo? Porque se nós estamos em guerra, qual que é a arma do cristão? Primeiro, o poder de Deus. Segundo, a palavra, a oração. Nossas ferramentas, as nossas armas não são como as armas que estão aí. Nós não temos nenhuma arma química, nós não temos nada. Nós temos joelho, nós temos o Espírito Santo, nós temos a sua palavra, porque a palavra é a verdade, ela é a vida. Nós temos Jesus como general, nós temos Ele nos guiando na guerra, Ele nos traçando o caminho da igreja, Ele falando aos nossos corações o que devemos fazer. Aleluias. Mas o poder de Deus tem que prevalecer, irmãos. O Espírito Santo tem que trabalhar, irmãos. Primeiramente nós, individualmente. Porque se trabalhar individualmente, pega coletivamente. Mas nós temos que deixar Ele agir sobre nós, irmãos. A obra não acabou. Jesus pode voltar hoje e a mensagem acabar por aqui. Aí sim acabou. Mas senão ainda há guerra para ser guerreada. A vitória ainda é para ser nos dada. Aleluias. Há coisas de Deus para ser entregue ainda para cada um de nós, irmãos. Talvez nós esperamos aqui, não espere aqui. Saiba que o reino celestial é o que tem preparado. Nós vamos entrar aqui no último versículo. Já falei de ficar em Jerusalém. Agora vamos lá, Timóteo. Milita quer dizer, no original, combate. Nós já vamos encerrar, talvez até um pouquinho mais cedo. O milita aqui, irmãos, é combate. Aleluias. Segundo, através do quê? Da fé. Paulo falou: milita, a milícia da fé. Acredite em você. Acredite que Deus está te usando. Acredite que Deus está no nosso meio. Acredite que Deus pode fazer isso que tanto você pede. Não desanima com as coisas, com as adversidades. Porque a adversidade, querido irmão, quer te parar. A adversidade quer tirar você. A adversidade quer que você pare. A adversidade quer que você não perceba a importância de você buscar ao Senhor. Paulo falava para ele: Timóteo, milita. Primeiro, milita, combate. Segundo, milícia da fé. Amados, sem fé, meus queridos, se você não acreditar, primeiro, no Deus que você serve. Segundo, que mesmo a guerra sendo algo difícil, impossível para nós, mas a nossa fé sabe que tem um Deus que tudo pode. Lembra daquele moço? Estava lá, cercaram ele. O moço só olhou e viu só o exército do inimigo. Aí teve o profeta de Deus: Deus, abre o entendimento. É isso que nós precisamos, irmãos. Que Deus abra o nosso entendimento e saiba
que pode ter um exército nos cercando. A igreja sempre vai prevalecer, irmãos. A igreja sempre vai prevalecer. E quem é a igreja? Eu e você. A igreja somos nós, irmãos. Mas para isso nós precisamos estar juntos. Um exército juntos. Um povo junto. Porque quando Deus abrir o nosso entendimento, vai ver anjos guerreando por mim, guerreando por você, guerreando pela nossa família, guerreando por todos. Milícia da fé, acreditar que Deus pode fazer, acreditar que Deus pode curar, acreditar que Deus pode salvar, acreditar que Deus é o dono de tudo isso. E eu só preciso estar mais ligado. O bom combate é isso, é estar ligado, irmãos, com Ele. Sabe por quê? Porque Paulo falava para ele: toma posse da vida eterna. Milícia combate, Miguel, até o último dia. Tenha fé no Deus que você serve e toma posse da vida eterna. Porque aqueles que estão em bom combate, irmãos, estamos certeza da vida eterna. Foi que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, vai lá, Timóteo, luta, acredite e toma posse da vida eterna. O que é o resultado de toda a nossa luta, irmãos? Do nosso combate? É a vida eterna, irmãos. Acredite na vida eterna. Será que a igreja acredita ainda? Será que a igreja acredita ainda, irmãos? Que temos um lugar preparado? Que tem um lugar preparado de Deus para nós, irmãos? Que nós podemos fazer o que tivemos que fazer? Mas o resultado vai ser lá. O resultado vai ser o que Deus tem preparado. Paulo tinha essa convicção e passou para Timóteo. Toma posse. O que é tomar posse? É pegar, é meu. Posso chegar aqui, ó, essa chave do meu carro, essa é minha. A vida eterna é isso. Quem tem certeza da vida eterna aqui? Então pega ela, né? É sua, irmão, ninguém vai te tirar. Inimigo nenhum nosso vai tirar isso. Quem pode tirar de nós é só nós mesmos. Sabe por quê? É porque vem o desânimo. Não quero mais fazer. Já não venho mais nos cultos. Já fico olhando, não olho mais para o foco. Fico olhando para um lado, fico olhando para o outro. Fico olhando o defeito do irmão, fico olhando o defeito da irmã. Fico falando, fico fazendo. E quando vai ver, irmão, onde está a vida eterna? Porque se deixou. Mas se nós tivermos a convicção, irmãos, como já foi falado, a convicção de tudo isso, do que é bom para nós como servos de Deus. O que é bom para a gente, irmãos? É olhar para Jesus, que não tem defeito. É adorar Ele na sua casa. É ouvir a palavra e viver a palavra nos momentos que tem a oportunidade. É sabermos que em momento nenhum da nossa vida, meu querido irmão, estamos só. Porque na guerra, você pode ficar só, humanamente falando. Mas com Deus, com o general vai estar do seu lado. Talvez em uma guerra, eu não consiga ficar com Davi. Talvez vou ter que ir para um lado, Davi vai se sentir só. Humanamente, que Jesus vai estar com ele. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Aleluias. Aqueles moços que entraram dentro da fornalha, irmãos, para o rei, fala: matei os 3, não me obedeceram. Mas eles não guerraram sozinhos, irmãos, porque eles estavam em guerra. Eles estavam num bom combate. Estavam num lugar que não era deles. Um lugar de prostituição, de pecado, de idolatria. Ele foi o único que não se curvaram. Teve uma consequência para não se curvar. Foram jogados dentro da fornalha. Mas quem está em guerra, ligado, não guerreia sozinho. Quem entrou dentro da fornalha, irmão?
E aquele que jogou, aquele que barqueou, aquele que fizeram tudo, teve que reconhecer quem é o Deus que nós servimos. Glória a Jesus. E para encerrar, irmãos, vou ler aqui: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Foi Ele que te chamou, meu querido. Foi Ele que te alistou. Um dia, no meio dessa vida, Deus olhou para mim, vou falar por mim, e me alistou para um algo. Acho que eu falei domingo aqui, uns dias que eu dei uma aula aqui na escola. Eu nunca imaginei ser pastor de igreja. Eu imaginei que um dia, mais novo, podia ser jogador de futebol, como todos aí, né? Mas ruim desse jeito também, igual ser cantor, não tinha jeito. Pensei um dia, de repente, né, cursar uma faculdade, sei lá, um médico, engenheiro, mas também não gostava de estudar, também não deu certo. Fala, poxa, o que esse cara é? Não é nada, né? Não vai ser o quê? Mas trabalhei bastante, Deus me acariciou, me deu um grande presente. Me deu uma loja pequenininha, mas é de Deus, foi Deus que me deu. E se não fosse a minha esposa me ajudar a administrar, talvez não estaria chegando onde nós chegamos. Porque também Deus prepara isso, irmãos. Também Deus prepara isso. Não murmure das coisas da tua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que te alistou? Aí Deus me tirou da minha terra, irmãos. 12 anos e trouxe eu aqui. Cheguei diácono, irmãos. Eu vim aqui para trabalhar. Já contei esse testemunho, cheguei diácono. Eu estou há 12 anos aqui, irmãos. Dirigi 4 igrejas em 12 anos. Nunca imaginei subir no púlpito. Nunca imaginei me formar numa faculdade. Deus me deu essa graça. Não estou falando para me engrandecer não, irmãos. Eu reconheço o que Jesus fez por mim, porque eu sei de onde Ele me tirou. Então nós vamos pensar de onde Deus nos tirou. Vamos saber que Ele nos alistou. E vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos se unir num só propósito, irmãos. Como todos que vêm aqui de manhã nessa obra, todos vêm com propósito. Ninguém é profissional. O único aqui, né, o Zé que conhece bem, o irmão Gilmar conhece, né, um pouco mais. Tem gente aí que está aprendendo a colocar os tijolinhos com eles. Mas se alistaram, não, nós vamos lá. Nós vamos fazer. É a mesma coisa dentro da obra, irmão. Não vamos pensar só no departamento. Não vamos pensar só em um grupo. Vamos pensar coletivamente. Jesus é o Senhor da nossa vida. Vamos pensar um pelos outros, irmãos. Porque nós já oramos um pelos outros. Vamos pensar um pelos outros também. Nós já oramos um pelos outros todo culto. Vamos pensar um também. Nós falhamos muitas vezes nossos pensamentos, erramos, mas vamos pensar. Vamos pensar que domingo tem um preleitor que preparou uma mensagem para você. Então, o dia que você pensar, não vou no culto, vou trocar o culto por alguma coisa, pense, espera aí. Tem uma pessoa que orou, talvez tenha uma pessoa que consagrou, tem uma pessoa que veio de longe para ministrar uma palavra para Deus falar conosco. Talvez tenha um vizinho, irmãos, que talvez está necessitado naquele momento. Nós estamos combatendo. Nós vamos lá falar para esse vizinho, vai lá na igreja. Quem trabalha na porta, eu chamei agora os obreiros para isso, irmãos. Quem trabalha na porta, irmãos, saiba que você tem uma grande responsabilidade, um grande galardão, irmão. Porque pode chegar aquele mais triste dentro do Jardim Paraíso, e mediante qualquer situação, ele está passando uma guerra, e você vai lá na frente, como bom soldado do Senhor, e vem cá, meu filho, se adentra para cá que Deus vai falar com você. Eu vou contar mais uma para os irmãos para me encerrar. Uma vez,
Irmão Marcos, Marcão. Marcão é um sarro, irmãos. Pense numa pessoa, hoje ele é pastor, dirige uma igreja. E eu, novo convertido, e ele me ajudou muito com poucas coisas, pequenos detalhes. Eu não ia no culto, ele mandava, na época não tinha WhatsApp, ele dava uma ligadinha. Ô, meu amigo, olhei para a direita e olhei para a esquerda e não te vi. Pequeno detalhe. Um dia eu entrei na igreja, irmãos, bem mal, né? Mal, não com Deus, porque a guerra tinha sido pesada. Muitas das vezes chega ferido, né? Talvez a gente canta tanto soldado, aqui não canta, mas tinha uma igreja que cantava soldado ferido todo domingo, os varões. Só que quantas vezes nós estamos feridos, irmãos? E só Jesus para nos dar o bálsamo. Talvez entre agora, irmãos, porque se nós pensarmos, não coletivamente, mas todos, nós vamos perceber o soldado ferido. Porque muitas vezes nós focamos só, talvez eu só foco aqui a palavra, também Deus está falando aqui primeiro, irmão. Deus está cortando, porque talvez só pense aqui e esqueça de ver alguma coisa. Talvez eu fico preocupado, não, tem que pregar, tem que isso, tem que o congresso fraternal, e isso e aquilo, porque a carga, muitas vezes, peraí, mas e a irmã? Acontece. Mas se nós olharmos coletivamente, se eu não focar, Deus já usa a irmã também foca. Se eu não ver, já viu. Se a Adriana não percebe, a Cláudia percebe. Porque nós estamos olhando. Aí, irmão Marcos, uma vez entrei nessa guerra, uns simples atos do irmão Marcos. Ele falou, a gente é muito amigo até hoje. Hoje, é claro, a gente está, né, não é super crente, mas quando você é novo convertido, muitas das vezes você precisa de um empurrão. Mas passando os anos também, muitas das vezes você precisa do que ele fez. Ele olhou para mim, ele viu que eu acho que eu estava meio... Porque quando eu estou triste, não sei se expressa isso, ou todos se expressam. Ele falou, vem cá, meu querido. Ele veio, e ele era grandão, sabe quando você pega? Quase te quebra. Ele só falou assim, Jesus é na sua vida, filho. Deus vai te dar a vitória. E eu comecei a chorar, irmãos. Eu já sou chorão, mas imagina a prova. Porque prova é todos, a luta é grande, a guerra é grande, o combate é grande, as feridas vêm, muitas vezes te acertam, mas você não cai, você balança, como a minha esposa sempre fala, palmeira ela enverga, mas não quebra, essa é a igreja, nós envergamos, mas não quebramos, mas muitas vezes não precisa disso, e se não um fizer pelos outros, irmão, você vai ver como que nós vamos fazer. E eu melhorei, irmão, estou aí até hoje. Aleluia. Por isso que cada um de nós, irmãos, somos importantes. Cada um de nós não é maior nem menor. Tem alguns que desceram mais. Mas tem alguns que ainda vão descer. Por isso que não pode desistir de combater. Por isso que não pode desistir de colocar suas armas e falar assim, perdoa a expressão, irmãos, vou parar porque eu não preciso mais aprender a palavra, eu não vou mais cantar porque eu não quero mais cantar, eu não vou mais vir nos cultos porque eu não quero mais. Mas se nós estamos numa batalha, não, eu preciso ouvir a palavra, porque ela é alimento para a minha vida. Eu preciso louvar o Senhor, porque o perfeito louvor tem que sair dos nossos lábios. Então eu preciso adorar a Senhor. Não importa, irmãos, como você está na sua batalha, e não importa, como eu falei no início, se você canta bem, se você canta mal, porque para Jesus, irmãos, eu acredito assim, sabe? Sai um louvor. Jesus vem de lá assim, é como um cheiro suave, irmão, o cântico da igreja. É um cântico suave, irmã Hélia. Chega nas narinas de Deus, Deus fala assim, valeu a pena, Pai. Está vendo aquele povo, Pai?
Olha ali, aí Deus olha de cima, Ele não vai ver em você, Ele vai ver o sangue de Jesus, irmão. Porque foi o sangue de Jesus que nos purificou. Foi o sangue de Jesus que tirou toda a imundície da nossa vida. Foi o sangue de Jesus que nos curou de todo o mal, irmãos. Aleluia. Por isso que grande no nosso meio tem que ser um só, irmão. Grande no nosso meio tem que ser um só. Esse que está nesta casa, irmãos. Aleluias. Canta lá, anda lá. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. A conclusão, eu até escrevi aqui, irmãos. Primeiro, não devemos nos desanimar. Segundo, buscar a presença do Senhor. Combater o mal e adorar a Deus. Para nós ir embora. Deus abençoe os irmãos.